Olá, conselheiros, voltamos aqui com mais um vídeo da Banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. O assunto de hoje será ética. Como a Banca FGV cobra ética para servidores públicos nas suas provas de concurso. Então assista esse vídeo até o final, se isso vai cair na sua prova. Como vai funcionar o vídeo de hoje? Trouxe várias questões, as questões mais atuais que encontrei aqui da Banca FGV sobre ética e vou comentar uma por uma para a gente fazer uma breve revisão de tudo que ela gosta de cobrar e o que ela não gosta de cobrar e olhar como é suas pegadinhas na hora da prova, tá? Então, para a gente não enrolar muito aqui, esse canal já sabe, né? A gente não fica enrolando com muita conversinha não, a gente vai direto na questão. Então, questão número 1. Código de valores que norteiam a conduta de um indivíduo, bem como suas decisões e escolhas, fazendo com que esse indivíduo seja capaz de julgar o que é certo ou errado. Trata-se da definição de... Toda vez que falar algo sobre regras de valores, código de valor, código é um tipo de regra. Toda vez que falar sobre regras, está falando da moral. Tá? A ética é diferente. Falou regra, falou código de valor, normas de valor, tudo que tem a ver isso é um macete que você vai marcar que é moral. Moral é a regra de determinada sociedade, ou seja, cada sociedade tem as suas regras do que é certo e o que é errado. Cada tempo tem suas regras. Por exemplo, aqui no Brasil, uma sociedade, há um tempo atrás, existiam umas regras de conduta, as roupas eram diferentes, o jeito de tratar era diferente, as músicas eram diferentes, ou seja, existia uma regra para fazer tudo naquela época. Hoje já está mudando muita coisa, porque hoje existem coisas que não existiam naquela época. Então a moral é mutável, por isso eu estou falando, ela é temporal. A cada tempo, a cada década, a cada temporada, existe uma regra diferente. Então, a moral é mutável, é temporal. Toda hora que falar que algo mutável, também vai ser moral. Falou regra, é moral. Falou que temporal, é moral. Ou seja, ela apenas fornece critérios para você ter uma conduta melhor no dia a dia. Mas quem estuda essa moral? Aí a ética. Quando fala de estudo, aí tá falando da ética, tá? A ética é algo que não muda, nunca muda. Ela é atemporal. O que era ético antes é ético agora. A ética também é uma coisa universal, porque ela vai servir para todo mundo. Enquanto a moral, às vezes um grupo de pessoas tem um tipo de moral, outro grupo. Por exemplo, num grupo de pessoas uma coisa é certa, para o outro grupo aqui tanto faz. E no outro grupo lá, essa coisa que é certa onde cá, errada lá. Ou seja, cada coisa é uma coisa. Principalmente a gente vê aqui muito em religião isso. Uma religião prega uma coisa, a outra prega a outra. Nesta, isso aqui, esse determinado Deus é certo, nessa aqui, determinado Deus é errado. Moral é assim, a ética não. O que prega em ética? Ou seja, é um estudo dessa moral em cada um, uma coisa que vai servir para todas essas religiões, ou seja, ser bom com todo mundo, ou seja, uma coisa ética. E que todos estão pregando isso. Então, quando eu vou saber que a resposta vai ser ética? Quando falar sobre reflexão, falar sobre estudo, falar sobre valores da moral, então, ou seja, falar tudo sobre a moral, é ética. Como aqui falou um código, falou um tipo de regra, isso aqui então já é moral. Então na questão número 1 é moral. Saber que esse resuminho você vai acertar muitas questões. Quer ver? Veja a questão número 2 de 2019. Leia o trecho a seguir. Ética é o estudo dos princípios que orientam e disciplinam o comportamento humano, refletindo a respeito às normas e aos valores vigentes em nossa sociedade e no serviço público. Assinar a afirmativa que não está de acordo com o texto acima. Não está de acordo com o texto acima. O texto acima já falou ética, já falou que ele é um estudo, tá vendo? Ele estuda os princípios. Que princípios é esse? Do comportamento. Quem tem comportamento? É a moral. Você vai estudar os princípios da moral. Aí tá falando da ética. Vamos olhar aqui se tem algum falando da ética. Vamos lá. A ética é o conjunto de regras a respeito dos valores morais de uma sociedade. Aqui chama pegadinha. Pegadinha da banca. Porque eu falei, regra, todo mundo decora, que é moral. Aquele concurseiro que decoreba, que apenas decorou que ética é estudo, moral é regra, marcaria assim como errado, que está querendo a incorreta.
Já marcaria que essa é incorreta, que falou que ética é regra. Mas olha bem, vamos olhar aqui por dentro dessa alternativa A. Ética é um conjunto de regras. Mas que regra é essa? A respeito dos valores morais. O que ele queria falar isso aqui? Ele falou que ética é um conjunto de estudo sobre os valores morais. As regras, mas essa regra não é a regra da ética. Quem tem regra aqui é os valores morais. Então, a ética é o conjunto de regras de quem? Dos valores. A regra é do valor moral. Olha lá. Regras a respeito dos valores morais. Quem tem regra aqui é o valor moral de uma sociedade. Então, que não está falando que a ética tem regras. Os valores morais têm a ética, que tem a regra. A ética apenas estuda essa regra. Ficou bem complicado, não ficou? Você poderia ficar com dúvida nessa letra A. Mas chega na hora dessa prova, essas alternativas que deixam a gente em dúvida, que a gente tem que pensar demais, que a banca pode deixar pegadinha, a gente deixa por último. A gente tenta achar uma outra que a gente tem certeza que está errado. Então vou tentar encontrar ela. Sempre a banca, quando a questão está errada, está muito na cara o erro, tá? Então vamos olhar a letra B. Os princípios éticos devem ser aplicados para gerar o bem de todos. Bem de todos é uma coisa que serve para todo mundo, não importando a religião, não importando o tipo de pessoa. Sim, todo mundo tem o bem de todos. Então é ética, é universal essa coisa. É para todo mundo o bem de todos. Então a letra A está certa, é ético. Não, a letra B, né? Letra C. A conduta ética obriga a escolher entre o honesto e o desonesto. Sim, se você é uma pessoa ética, e ética é uma coisa que serve para todo mundo, então você tem que escolher. Ou você vai fazer uma coisa certa, ou você vai fazer uma coisa errada. Então você não pode ficar escolhendo. Se você é uma pessoa ética, você não vai fazer uma coisa desonesta. Você vai escolher fazer uma coisa honesta. E onde que eu tirei isso aqui? Lá das regras deontológicas, do nosso Código de Ética Federal. Veja só, lá no 2, o serviço público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, tá vendo? O valores é, você tem que escolher entre o legal e o ilegal. Você tem que fazer o legal. O justo ou injusto, você tem que, tá vendo? O conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 da Constituição Federal. Então, você tem que olhar aqui. Tudo isso aqui você tem que escolher, para você ser ético, você vai escolher entre ser uma pessoa honesta e entre uma pessoa desonesta. Se você quer ser uma pessoa ética ou uma pessoa aética, tá? Então a letra C está certa, baseada nessas regras deontológicas. Regra deontológica. Cai sempre. Quando você estiver lendo o seu código de ética, pega a regra deontológica, decore elas, todas elas lá. Sempre cai em todos os concursos, tá? D. Os princípios éticos nos liberam para agir segundo os nossos interesses. Opa, aqui já está na cara que está errado. Vai liberar para você ser honesto e desonesto? Não, você tem que escolher entre ser honesto e desonesto. Mas na hora que você escolheu ser desonesto, você já escolheu não ser ético. Tá? Então ele te libera para agir de qualquer jeito? Não, vai te liberar para você agir fora da ética? Não. Se vai liberar para você agir fora da lei? Se você agir fora da lei, você não está sendo ético. Se você não for bom com as pessoas, você não está sendo ético. Se não tiver uma ética, então você não pode estar liberando para você fazer o que você quiser. Senão a ética não existiria, tá? Também que a letra D está na cara que está o erro nela. E a letra A, a gente ficava, não, a letra A foi uma pegadinha com a qualquer regra. Se a letra A tivesse certa aqui, eu entraria com recurso. Você marcaria a letra A, nesse caso que você viu regra e ética, apenas se não existisse outra alternativa errada. Vamos olhar a letra E. A ética diz respeito aos valores que indicam o que é um bem coletivo. Já falei que a ética não é para todo mundo? Ser coletivo para todo mundo. Se fosse moral, já não seria tanto coletivo assim. Moral apenas para um grupo de pessoas. Apenas naquela época. Já a ética não, é para todo mundo, tá? Bacaninha? Nossa trabalho de letra D que está querendo a incorreta. 3. A respeito dos deveres fundamentais do servidor público, analise as afirmativas a seguir. 1. Deve desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. 2. Deve tratar cuidadosamente os usuários dos serviços
aperfeiçoando o processo de comunicação e o de contato com o público. 3. Deve ser cortês e ter disponibilidade e atenção para com todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito, abstendo-se dessa forma de causar-lhes danos moral. E aí, tá tudo aqui ético a respeito dos deveres fundamentais do servidor público, ou seja, tem que analisar isso aqui, tá tudo na ética. Os deveres fundamentais do servidor público estão no seu código de ética, então você tem que ficar com tudo ser ético. Na 1 aqui, tá falando o quê? Desempenhar a tempo as atribuições, funções ou emprego público. Ou seja, você tem que ficar enrolando para fazer o serviço? Não, se é uma pessoa ética, você vai fazer o serviço a tempo, no tempo certo, então certinha a questão. 2. Deve tratar cuidadosamente os usuários do serviço. Sim, tratar as pessoas cuidadosamente é uma coisa boa. Se for coisa boa, é ética, tá? Aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Falou tudo coisa boa. Ótimo. 3. Deve ser cortês. Uma coisa boa? É. E ter disponibilidade e atenção com todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito. Não ter preconceito não é coisa boa? Então é uma coisa ética. Sim, você não pode ter preconceito com ninguém. Então é uma coisa universal. Abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Você não quer causar dano moral a ninguém, você quer tratar todo mundo bem. Então tudo aqui é ético, então nossa gabarita letra E, que está tudo certinho conforme a lei, tá? Então quando eu falar assim, deveres fundamentais do servidor público, você vai olhar. Você queria, se você fosse tratado dessa maneira? Sim, é um dever do servidor público. Ou então, se você fosse um patrão, tivesse um empregado, você queria que seu empregado tratasse os seus clientes dessa maneira? Se sim, tá certo, é um dever do servidor público, tá? Então, certinho? Então, lá tem que ir vários deveres você decorar no código de ética, mas com apenas essa dedução, você não precisa ter que ficar decorando, não. Você já aprendeu o que tem que ser feito, tá? 4. Acerca da ética no serviço público, analise as afirmativas a seguir. 1. A dignidade, o decoro e a consciência dos princípios morais devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, seja fora dele. Peraí, onde ficar lendo tudo para não ter que ficar lendo duas vezes? Vamos comentar de uma vez essa 1 aqui? Aqui falou dignidade, decoro e consciência. São coisas boas? São, agora tá certo. Deve nortear o servidor público, tanto no cargo ou fora da função dele. Sim, sabe por quê? O servidor público é aquela pessoa que tem que dar exemplo à sociedade. Então, o servidor público não pode ser aquele cara que fica mamando o final de semana todinho, dormindo no meio da calçada e segunda-feira tá lá no servidor público. As pessoas vê todo dia andando na rua, dormindo bêbado lá, se drogando e tudo, e no dia seguinte você acha que essa pessoa vai ter confiança em ser atendido por essa pessoa na segunda-feira, de manhã? Não, não vai. Então, assim, tanto fora ou dentro, tem que ser ético a pessoa, o servidor público, tá? 2. O servidor público não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo ou injusto, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. A gente já leu isso aqui nas regras deontológicas na questão anterior, tá? Vou deixar de novo aí na tela para vocês. Regra deontológica, parte 2. Falei que isso cai bastante, tá vendo aqui de novo na banca FGV? A banca é assim, ela sempre cobra os mesmos artigos. Então os artigos que eu estou lendo aqui, pode decorar eles que vai cair novamente, tá? 3. A função pública deve ser tida como exercício profissional e assim os fatos e atos verificados em sua vida privada não poderão acrescer ou diminuir o seu conceito. Já falei isso lá na 1, gente. Na 1, ela tá falando, na 1 falou lá, no exercício do cargo ou fora do cargo. Aqui tá falando dentro lá do órgão público ou fora do órgão público. Não importa, servidor público, aqui é que dá exemplo. Então essa 3 está errada. Então aqui falou na 3 aqui, não poderão crescer ou diminuir? Sim, vai crescer ou diminuir, sim, dependendo de como é a vida privada dele. Pode, por exemplo, o servidor público não pode fazer ato ilegal, um servidor público não pode, por exemplo, sou servidor público de dia e ser ladrão à noite. Não posso, tá? Então por isso a 3 está errada. Tá vendo que não é tão difícil? Basta a gente usar um pouquinho de lógica, a gente acerta todas as questões, tá? Questão número, letra D, não é? E você já se inscreveu no canal? Inscreva logo aqui no canal, aqui embaixo. Eu deixei também uma playlist aqui embaixo desse vídeo aqui, com todos os nossos vídeos da banca FGV. Então, dá uma olhadinha aqui que talvez tenha algum outro assunto que vai cair no seu concurso, tá? E se você fazer com outro concurso da FGV
Fala aqui embaixo pra mim também, comenta, fala assim, Jardel, vou fazer tal concurso. Jardel, vou fazer tal outro concurso. Comente que eu posso dar uma olhadinha no edital, ver se tem alguma matéria lá que eu domino e eu faço um vídeo aqui para vocês sobre ela também. Não prometo fazer do edital inteiro, sou um professor só para vários concursos aqui. Mas da matéria principal, se você pode colocar até o nome da matéria que você prefere aqui, eu vejo se eu dou conta de dar uma aula sobre ela e faço a aula aqui para vocês, tá? Vamos agora para a próxima questão. 5. Segundo os princípios éticos e da cidadania, assinale a afirmativa correta. A. O servidor público deve proceder de forma diligente no exercício de sua função. Peraí, eu não sei o que é diligente. Então, vamos deixar para o final. Depois eu explico o que é diligente. Eu estou falando isso porque tem palavrinhas difíceis que a FGV gosta de colocar que a gente não usa no dia a dia, principalmente se você não é da área de direito. Se você não é da área de direito, pode confundir. Então, quando você vê uma palavrinha dessa, você deixa por último e está querendo aquela afirmativa correta. E tenta achar os outros erros. Se essa das 4 estiver errada, essa está certa. Quer ver? Letra B. O servidor público pode ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização. Peraí. Se você fosse um patrão, tivesse um empregado, você deixar ele toda hora sair do serviço sem te avisar? Sem dar uma satisfação? Sem falar por que saiu? Uma coisa ele saiu porque passou mal e foi um atendimento. Outra coisa, ele saiu para namorar a vendedora da loja da esquina. Ou seja, então são coisas diferentes, tá? Então aqui estaria errado também. A gente quer certo, então a B está errada. C. O servidor público pode recusar fé a documentos públicos. Nossa, o que é recusar fé? Recusar o documento. Alguém vai levar um documento e vai recusar. Não, ele não pode recusar o documento, tá? O servidor público nunca recusa documento. D. O servidor público pode opor resistência injustificada ao andamento de um documento. Não. Resistência, por exemplo, tem um documento lá que você tem que fazer determinado serviço. Não quero mexer com esse documento não, porque está bem enjoadinho, vou pegar os outros mais fáceis. Não, você não pode fazer isso. Você tem, não sei se tiver uma justificativa por que esse documento não está dando andamento, tá? Sem justificativa, não. Tá vendo que são coisas que de cara você pode olhar que está errado? Não tem que ficar estudando tanto. É muita interpretação, gente, muita interpretação. O servidor público pode coagir os subordinados, no sentido de filiarem a um partido político. Pode chegar um servidor e falar para outro servidor, sou seu chefe, hein? Você tem que votar no fulano, filia ao partido A, filia ao partido B, ou filia ao partido C. Se obrigar? Você não pode, sabe que isso não pode. Você sabe em casa que não pode, mas se não tiver estudado lei nenhuma, você não sabe que isso não é errado. Se errado não pode. Se as 4 estão erradas, a letra A está certa, né? Mas o que seria tal de diligente? É uma pessoa zelosa, uma pessoa cuidadosa. Isso significa diligente, tá? Então, o que quis dizer essa letra A? O servidor público deve proceder de forma zelosa no exercício da função, de forma cuidadosa no exercício da função. Isso é uma coisa boa? Então é ético. A letra A está certa. Tá vendo que nem sempre as questões de ética, princípios éticos, vai falando sobre moral e ética no meio das questões? A FGV vem sempre caindo fora disso. Porque antigamente as questões eram assim, o que era ética, o que era moral. Só ficava entre isso. A diferença de ética para moral. Uma tem regra, outra é estudo. Uma é temporal, outra é atemporal. Era isso. Agora já estão inovando. Então, em maioria, está dentro das regras deontológicas. Mas esse macetinho que eu estou ensinando aqui, você nem precisa decorar toda a regra deontológica, né? Esse vídeo aqui está ficando longo. Eu tenho mais questões aqui de ética? Tem. E vou postar ainda semana que vem mais questões aqui de ética da Banca FGV. Se você gostou desse vídeo, inscreva no canal para o YouTube poder te notificar. Então, eu vou gravar um próximo vídeo agora. E assim que tiver editado, talvez essa semana ainda eu posto ele. E vai depender da parte da edição, tá? Se a gente conseguir editar ele essa semana, eu posto mais um vídeo de ética semana. Se eu não conseguir, no máximo segunda ou terça-feira, te prometo que você tem aqui no canal. Então se inscreva e ajude. Se essa aula aqui te ajudou, nem que seja um pouquinho, eu tô pedindo aqui, a aula continua de graça, mas quem puder ajudar com 50 centavos, R$1, R$2, pra gente continuar com esse projeto aqui, sempre aulas gratuitas, de qualidade para você, pra gente ajudar você a passar no concurso público, não importa se seja prefeitura, estadual, federal,
sempre trarei aqui o melhor que eu puder para vocês. Eu quero que você passe, porque você passando me ajuda a fazer o canal crescer. Então quem puder ajudar com 50 centavos, R$1, 2, tô deixando uma chave Pix aqui logo na descrição desse vídeo, tá? Então boa sorte a todos e eu tô querendo saber qual concurso que você vai fazer. Deixa aqui embaixo para mim, que eu vou olhar o edital e farei um vídeo para você.